simples, nossa, foi assim, sofrido, e tem que passar pelo perito. Né? Eles nem olham. Estamos de volta? Já chegamos aqui, então, estamos de volta aqui com Programação Nacional, ao vivo. Bom, vamos lá então. Só jogou uma surpresa aqui para nós, faltou regressiva aí. Vamos lá. Olha, gente, tá chegando. Bom, primeiro a professora tem que concluir. Nós estamos falando sobre a reforma da Previdência. Você pode ir ligando para a gente, participando com a gente aqui, ok? Professora, a senhora estava no encaminhamento para encerrar para a gente ir para o intervalo? Exatamente. Eu queria só complementar uma fala aqui do Thanos, que eu acho que foi bastante importante para que a gente compreenda esse problema da Previdência, que é o regime que nós temos, o regime dos servidores, vários regimes previdenciários que são diferentes e que estão sendo tratados de maneira diferente nesse processo. Então, quando a gente olha esses regimes previdenciários, nós percebemos que existe uma possibilidade ou existe um encaminhamento para que eles sejam superavitários, para que tenha dinheiro para que todos recebam, desde que seja respeitada uma idade mínima, seja entendido que tem que ter um teto. Por quê? Porque nós compreendemos que existe uma dificuldade de formar fundos para o pagamento das aposentadorias. O que acontece? O regime privado, né, das pessoas privadas, foi o primeiro a sofrer essas reformas. Tivemos uma transformação nos servidores públicos, que vai demorar um tempo para que eles que tenham um teto também para os servidores públicos. Então, existe um ajuste. Municipal, no aspecto municipal, basicamente. E mesmo no Só para complementar, estadual. Essa explicação é importante porque os concursos públicos municipais já estão respeitando o fundo de garantia. A CLT. Sim, então, e o próprio regime já está colocando um teto acabou estatutário, né? E colocando esse teto. O problema é que existe ainda uma série de categorias na sociedade que estão privilegiadas nesse processo. E muitas vezes esse fundo público que é formado é aquela história que o Thanos falou do copo. Eu tenho isso aqui para pagar, mas eu tiro um pedaço para tentar abastecer outras fontes de privilégio, que são pessoas que trabalham 8 anos e se aposentam e transferem isso para os seus filhos. São regimes militares também que acabam... Exatamente. E acabam, no mandato do deputado, eles já conseguem... E acabam transferindo. Então, essa manutenção de privilégios... Integral. Exatamente, Júnior. Então, o que acontece? Alguns recebem muito e outros... vão acabar sofrendo na pele uma redução na sua possibilidade de obter um rendimento para que determinados privilégios sejam atendidos. Só completando uma coisa, existem empresas que estão devedoras do sistema. Nossa. E elas não estão sendo cobradas, e são bilhões. Bilhões. Acho que fizeram uma soma de todos os devedores, deve chegar a R$1 trilhão de reais. É muita. E aí, essas empresas não são cobradas pelas suas dívidas, porque é um regime no qual o trabalhador contribui, mas a empresa também contribui. E aí fala, nós não vamos poder pagar um BPC, um benefício de prestação continuada. Por quê? Quando, na verdade, essa discussão está muito truncada para a manutenção de privilégios. E a questão da paridade, deixa eu explicar o que é isso. O servidor, ele tem essa paridade que é aquilo que o servidor da ativa ganha, bônus inclusive, o aposentado também ganha na mesma proporção. Aumentou o salário de quem está na ativa, aumenta o salário de quem se aposentou e das pensões. Agora, no regime geral cai naquilo que você falou, uma deterioração. Você vai perdendo o salário. Você vai perdendo o padrão salarial e ficando pobre. Sem ter a condição de reivindicar. Sem ter o poder de reivindicar, que é uma coisa complicada. Bom, né? Tem uma pergunta aqui, gente, do Dirceu de Assis de São Paulo, capital, que está chegando aqui para nós. Sou aposentado por invalidez. Como vai ficar com essa reforma? Aliás, uma boa pergunta, né? Questão da aposentadoria por invalidez. Claro. A senhora tem uma experiência própria, mas eu vou dar a seguinte... Como é que é o nome dele? É o Dirceu. Dirceu, o negócio é o seguinte, meu filho, você deve passar por um perito. E os peritos hoje, já desde o ano passado, a partir de setembro do ano passado, eles têm bônus para indeferir
os benefícios. Então, você se documente dessa sua invalidez, porque nada garante que você tenha a renovação disso, né? Há uma intenção, você já deve ter percebido que o governo já rescindiu, botou o pessoal da invalidez na ativa em outras funções, né? Aquela coisa toda, isso tem sido a prática. Há um bônus, isso foi veiculado ano passado, se caiu, não sei, mas havia um bônus para os indeferimentos dados pelos peritos do INSS. Então, eles teriam lá um plus no seu salário, né? Para poder indeferir e conduzir a pessoa que está na aposentadoria por invalidez para outra atividade. Então, você tem que se munir. Você tem um problema de saúde, documente-se, porque no dia da perícia você tem que estar... Eu sugiro até acompanhar de advogado hoje. Eu sei que é um exagero, mas eu acho que o cidadão tem que ficar acordado para esse problema. É porque no início de janeiro, se não me engano, saiu uma matéria... em todos os jornais aí, tudo, a mídia divulgou, inclusive, que o governo este ano iria fazer um pente fino, realmente, já começou, né? Na perícia com os aposentados por invalidez. E a meta deles, se eu não me engano, era chegar, acho que a 10 mil destituições de postos. Mas pode ter meta com relação a isso? Tinha alguma coisa desse tipo. Eu não sei falar a palavra, a quantidade correta, mas era um valor bem alto. Se a gente for pensar, o que isso significa em termos de economia? É uma coisa que não resolve o problema e traz uma outra discussão, que é uma discussão que eu acho que é mais complicada ainda. Uma pessoa que, por alguma razão, eventualmente, você pode até assumir que um cidadão possa ter feito eticamente alguma coisa errada para conseguir uma aposentadoria por invalidez. Mas vamos imaginar que ele tem o benefício da verdade, eu como Estado, eu não posso acreditar que o cidadão esteja o tempo todo querendo burlar. Então, ele é uma pessoa que não está apta para o trabalho. Você tira a aposentadoria e fala, olha, sinto muito, eu, como perito, não enxergo que você tem problema e você tem que voltar para o trabalho. Como que você volta para o trabalho numa situação em que provavelmente você está com uma idade mais avançada, longe do mercado de trabalho e no mercado de trabalho que está poupando mão de obra? Uma pessoa. O governo fala que vai capacitar para outra atividade. Como que você capacita uma pessoa com uma certa idade? Você imagina um trabalhador braçal, uma pessoa que tem um problema de ombro, uma pessoa com problema de coluna, que a vida inteira, sei lá, trabalhou ou como doméstica, ou trabalhou na construção civil, de fato tem um problema, pode estar melhor desse problema, porque não está mais submetido a um trabalho dessa natureza, e aí vem um médico, um perito, fala, não, agora você está bem, você pode voltar? Como que uma pessoa como essa volta? Que destino você está dando para essa pessoa? Que oportunidade de novos empregos você vai estar criando? Se essas pessoas têm que retornar ao mercado de trabalho, o jovem está chegando, está se criando um problema muito maior para uma economia de nada. Aqueles que estão afastados e trabalhando, eu tenho visto muitos casos de operários de fábrica virando porteiros. Nada contra os porteiros. Não, de forma mas alguma. Ele tinha outra função, né? Então, pronto, está absorvido. E aí nós temos a estatística. Porque os governos, eu não quero fazer a crítica a esse, eu sei que a situação é realmente difícil, mas os governos gostam de estatística, né? Agora nós temos aquela estatística do trabalho informal. Eu nunca vi isso na vida, professora, né? São 34% de informais para 30% com carteira registrada. Como é que a mídia está anunciando um negócio desse? Como é que o governo assume que a reforma nada contra vender trufa? Mas isso agora já é atividade, né? Sim, que entrou na estatística. Porque o desemprego está tão alto que começa... Mas isso é uma E vai deformação. piorar. E o grande problema, aí só uma parte que eu sei que não é o tema da nossa discussão, mas que está seriamente imbricado, é que a reforma trabalhista está dando condições para que você contrate muito mais sob outros regimes de contrato, que você gere emprego sobre outros regimes de contrato, e isso vai gerar um rombo maior ainda na Previdência, que é a outra complicação. Para a Previdência. É importante porque a Justiça
Justiça do Trabalho sempre foi uma grande arrecadadora para o INSS, porque ela, nas ações, já compunha ali o percentual do INSS. Do INSS. Já fica retido. Sim, já está retido. Então, ela sempre funcionou assim. E agora, a senhora deve estar se referindo principalmente ao trabalho intermitente, que é algo... que eu até sugiro que seja aplicado aos políticos brasileiros. Porque eles se enquadram, agora, hoje estamos ao vivo, né? A Câmara está vazia até quarta-feira, até o dia 19. Nós estamos pagando por então, eles. nós estamos pagando. Eles deveriam receber como os trabalhadores intermitentes. Talvez até eles parassem para na apresentação de projetos. Olha que Não maravilha, é? perfeito. Assim nós teríamos uma reserva maior para poder pagar o rombo da Previdência. Isso é uma boa ideia. Eu gostei dessa ideia. Está lançada. Está aqui. lançada. Eu Eu acho gostei que a tanto. gente pode Olha, pensar a nisso. Mariana Furnior, ela é de Colatina, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Gostaria de saber se, em caso de morte, a reforma da Previdência vai ter alguma alteração para a viúva e em casos de filhos deficientes ou acamados. Respondeu, professor? Pode responder. Pode, O então. nosso Com advogado relação ao ajuda. projeto que Advogado vai que está para... para fazer a O parte projeto que deve ser votado, segundo o governo, esse ano, ninguém acredita nisso, mas vamos lá. Uma das mudanças, não para quem já está recebendo a sua pensão, né? Não para quem está recebendo, mas uma das mudanças é que você só poderá, você aposentado que ficar viúvo ou viúva, você só receberá até 2 salários daquilo que o seu companheiro ou companheira recebia. Uma Até parte. 2 salários Até mínimos. 2 salários. Isso. Então, porque atualmente é o seguinte, eu recebo a minha aposentadoria, minha esposa falece, ou o contrário, né? Porque ela está nos assistindo, então eu faleço, ela, só para ela ficar feliz. Né? Então, e eu poderia acumular também a pensão integral, né? Então foi uma briga, não pode ter 2 benefícios, ficaram naquela discussão que é só para o povão, né? Só o povão Porque que não só pode povão, ter 2 só benefícios. povão. Então até 2 salários você pode acumular com a sua própria aposentadoria, né? Essa é a ideia do projeto, não sei se vai passar. E a questão da idade, isso aí que a senhora colocou, já reduziram para o regime geral de novo, para o que é 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Então, quer dizer, se a pessoa recebe hoje uns R$ 2.500 de aposentadoria, vamos supor aí 2.800, estou colocando aqui um número, né? A pessoa falece, por exemplo, morreu lá o esposo, o marido. A esposa só vai receber 1.800. Isso. Não, Pessoal, a até 2 ideia... salários. Até 2 salários, A ideia é que é o essa. máximo. Não, a ideia, me corrija se eu estiver errada. Imagina que a senhora está errada, professor. Antes nós tínhamos uma situação, e isso se coloca, não querendo da sua esposa e tudo mais, mas existe mulheres que não trabalham. E acaba que ela chega numa situação por idade, que ela começa a receber uma aposentadoria. O marido falece... E aí ela teria direito à complementação dessa renda, as 2 aposentadorias. Só que agora, 2 salários ela tem que optar por uma. Inclusive quem está na ativa, isso não é para... o benefício, isso pode dar até uma briga judiciária, porque você vai ter que optar e não vai mais poder fazer acumular. E principalmente se quando acumular, superar 2 salários mínimos. O povão não pode ter 2 benefícios do regime geral. Essa que é a verdade. E a vida inteira, essa casa, de alguma forma, a vida inteira, durante um momento importante, essa casa funciona com 2 aposentadorias. Olha, professora, para mim... E só para complementar o caso do filho dela, que é o benefício continuado. que tá aqui. Porque ela tem um filhos filho deficientes ou com acamado. um benefício. E se isso acaba, ou se interpreta-se que isso é um acúmulo de aposentadoria, ela fica numa situação difícil. Já a ideia de terminar com benefício não está nesse novo projeto. Já Então, tiraram do projeto. Então, ela pode tiraram do ficar projeto, tranquila, porque mesmo que o INSS não dê o salário devido, a justiça tem dado. A justiça, é isso que eu ia falar. Então, isso é direito tá sendo... a um salário. Tentaram dividir isso daí para 1/4 de salário. Fizeram um Exatamente. salseiro absurdo, uma imoralidade quando você fala em 1/4 de salário
para uma pessoa benefício continuado de uma pessoa que precisa. Que uma pessoa, e esses são os que mais precisam, porque esse não tem nem como você falar, olha... Vai trabalhar, porque é uma pessoa acamada. Ele tem direito até a um percentual de 25% para alguém cuidar. Se ela não receber isso, ela pode pleitear como cuidadora ou para alguém que esteja lá. Isso tem um acréscimo. Tanto é que em alguns países, na Espanha e tudo mais, nós temos até o Estado oferecendo esse benefício do cuidador, porque entende que alguns idosos, pelo menos uma pessoa que vai uma vez por semana na casa para ver se está... Porque isso é você cuidar da sua população. O Estado tem que ter essa responsabilidade. O Estado não pode ser número, professor. Exatamente. Não pode estar uma estatística ali. É o seguinte, o rombo é esse... Bom, peraí, o rombo é esse por quê? Tem muita gente aí, tem muito comissionado, tem muito... o concurso público ele é feito com critério, está faltando servidor, ou vocês estão pondo além dos servidores concursados? Vocês estão enfiando aí gente... Porque sempre tem aqui, é como obra em rua, né? Tem 2 no buraco cavando e 4 olhando, né? Será que nós temos uma máquina bem gerida, bem administrada? Ou utilizar de tecnologia para poder suprir a necessidade de trabalho humano, né? A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já. Vai ligando para nós aqui que a gente já vai passar mais uma pergunta agora no próximo bloco sobre a previdência privada. Vamos ver o que eles vão falar sobre isso. Voltamos já. Previdência privada.